Estamos de volta. Novas investidas para consumar o golpe de Estado no Brasil. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. E dessa conversa participam Pedro Fassoni Arruda, cientista político e professor da PUC São Paulo, e Camilo Vanucchi, jornalista e escritor. Depois de sangrar a base do governo eleito, provocar rupturas, conseguir o afastamento da presidente, dar início ao desmonte de direitos duramente conquistados, os agentes do golpe agora concentram forças na fase final do fraudulento processo de impeachment. A gente falou disso no primeiro bloco inteiro. Quais as expectativas para os próximos dias, meses? Como é que vocês leem o que vai acontecer? Vai ter impeachment? É possível evitar o impeachment? A situação que se desenha, caso o impeachment passe, qual é? E caso a presidente Dilma volte, qual é? Acho que impeachment não vai ter, golpe pode ser que tenha. Como vai ser essa diferença? Não, impeachment, porque não teve crime de responsabilidade, isso está claro. E para mim está muito óbvio, assim, de que se o golpe for consumado, ficou evidente que é golpe, e não sou eu que estou falando, não é a Dilma ou o Cardoso que está falando, é imprensa internacional, ONU, OEA. O próprio presidente interino disse No Twitter, né? Não, numa entrevista à Globo News, dizendo como é que eu vou permitir que a Dilma use os aviões da FAB, ela vai sair denunciando o golpe. Foram palavras dele. Aliás, a líder do governo interino no Senado, senadora Rose, também disse que as pedaladas, os decretos, isso não é importante, a questão era política, a impossibilidade da Dilma governar. Portanto, dizendo que não há base jurídica para o impeachment, que o impeachment é golpe. Tuto, eu acho que eu acho que está aberto ainda, porque a diferença de senadores é um senador para cá, um senador para lá. Acho que o Cristóvão Buarque já está revendo a posição dele, deve votar contra o golpe. O que eu acho é assim, que tem duas possibilidades. Uma é os senadores perceberem com muita clareza de que eles estão fazendo parte de um golpe e que a história não costuma absolver esse tipo de atitude. E a outra possibilidade é que os senadores eles vejam que, mesmo que o governo Temer interino, golpista, também não esteja com uma popularidade boa, e esteja com todos esses problemas, com ministros caindo, toda essa ilegitimidade muito grande, eles percebem que a Dilma também não tem uma popularidade grande, e que, então, grosso modo, a população também não quer. E que tem um Congresso muito avesso, né, a Dilma. Então tem uma questão ali que eles podem votar pelo golpe, porque eles perceberam que votar a Dilma de novo não reconcilia com a população, não reconcilia com o Congresso Nacional, e poderia ser mais 2 anos e meio, sei lá, de um governo inviabilizado. Eu acho que a Dilma acenou para a possibilidade dela fazer um plebiscito, né? Ou seja, acenou com uma saída para isso, para esse impasse que você está apontando. Que é assim, se for preciso, a gente pode fazer um plebiscito e, se for o caso, a intenção faz a eleição direta de novo. Porque há a possibilidade também de pedirem cassação do Temer, e o Temer saindo, a Dilma saindo a partir do ano que vem, tem uma eleição indireta, que pode acontecer no Congresso Nacional, que é, como o Pedro tinha falado, o mais conservador de 50 anos. Então ela já acena assim, olha, o importante é que a gente tenha um governo que seja legítimo, que foi eleito pelas urnas. Eu fui eleita pelas urnas. O Temer foi eleito como meu vice, não como presidente, para defender um projeto que era o nosso projeto, não esse projeto terrível que ele tem implementado. Então esse aceno pode ser uma coisa interessante de se buscar de novo uma maneira de ela retornar, mas submeter a essa. Recentemente eu ouvi o Juca Kfouri falando sobre que talvez a nossa alternativa seja voltar a pedir
diretas já. Pedro, um plebiscito, uma consulta popular, eventualmente a realização de novas eleições chamadas por um presidente eleito, né? Seria um caminho, viável e dois, politicamente legítimo? Bom, em primeiro lugar tem que pensar, né, na convocação de eleições gerais. E não só presidenciais. Não só para presidente, porque se trocar o presidente com esse Congresso menos legítimo ainda, né, não resolve nenhum problema, né? Mas existe um problema implícito nisso daí, que é a criação de um precedente. A gente vive num regime presidencialista, não é parlamentarista, né, que o presidente está submetido a um voto de confiança do Congresso. Não se trata disso. A eleição é realizada a cada 4 anos. Não existe o Instituto do Recall, por exemplo, né? Então, esse é um problema. Ao se criar um precedente, quando a maioria da população elege um presidente pelo voto direto, sem um recall, isso daí acaba criando um precedente para que possa acontecer novamente. Então, nada garante que, por exemplo, o resultado da próxima eleição será respeitado. Então, eu acho que é uma coisa muito séria isso daí. Então, seria a proposta de eleição geral para também mudar a face desse Congresso que não representa. Os institutos de pesquisas, né, que não podem ser chamados de bolivarianos ou de esquerda, como Datafolha, Vox Populi, Ibope, mostram que abaixo da popularidade da presidente Dilma está o índice de aprovação da população ao Congresso Nacional. A população não confia no Congresso, envolvido também até o pescoço, os seus principais líderes ali, em denúncias de corrupção. Então, eu acho que o mais correto seria respeitar a Constituição e o calendário eleitoral. Claro que não dá para traçar... O futuro está em aberto, né? Por exemplo, olha como a correlação de forças muda. Quando o então presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, autorizou o processo de impeachment, em outubro do ano passado, em dezembro do ano passado... De 2015, havia um consenso entre os próprios deputados da oposição, jornalistas, cientistas políticos, de que se fosse votado naquele momento o impeachment, não passaria na Câmara. Então, o que aconteceu? Acabou deixando para depois do recesso parlamentar. Então, houve a retomada das atividades em fevereiro e aí começaram a trabalhar para desgastar a presidente Dilma, apostando naquilo que todo mundo sabe, na tese do quanto pior, melhor. Tentando inviabilizar de todas as maneiras o governo Dilma e, né, colocando muitas pessoas na população com aquela cobertura midiática ostensiva, por exemplo, né, jornalistas da Rede Globo na Avenida Paulista, só faltavam falar, olha, que o clima está muito animado, dá tempo de chegar, né? Só faltavam falar isso mesmo, né? E aí que foi se deteriorando a posição do governo até que conseguiram reunir um número suficiente de votos ali, né? E depois a mesma coisa no Senado Federal. Agora, parece que a situação se inverte, né? A tese do impeachment, o golpe, está perdendo força, né? Porque, de uma maneira, acabou despertando, né, os movimentos sociais daquela letargia em que se encontrava. Hoje, né, por exemplo, praticamente todos os dias a Dilma está num evento público numa grande cidade do Brasil, sendo recebida numa universidade, num aeroporto, com uma multidão de pessoas, enfim, fazendo uma caravana pelo Brasil. Então também tem muitas pessoas na rua, ocupando as praças, avenidas, enfim, se manifestando contra o golpe. Nas redes sociais, nas escolas, universidades, enfim. Em outros países. Em outros países, tem articulação internacional, né? Tem até tensões envolvendo o governo federal com alguns grandes jornais de prestígio no exterior, como o The New York Times, entre outros, que estão acusando o golpe aqui no Brasil, inclusive. Né? Teve um constrangimento ali que um dos membros da família Frias, num debate ali no Reino Unido também, teve que ouvir, né, de uma palestrante o envolvimento dessas corporações. De uma jornalista britânica que foi acusada de ser petista. Acusada por ele, Exato. sem argumento nenhum, acusa de ser petista e pede algum PSDBista na mesa. Exato. Um negócio... E logo uma pessoa que no último. se apresenta como paladino
da liberdade de manifestação do pensamento, sendo que a sua família, na época da ditadura militar, emprestava veículo de reportagem, de entrega de jornal para transportar prisioneiro político. Né? Dizia-se que a Folha de São Paulo era o jornal de maior tiragem do Brasil. Não era porque vendia o maior número de exemplares, mas porque tinha o maior número de tiras de policiais trabalhando na redação do jornal. Está tudo documentado, tem livros, teses acadêmicas sobre isso. Então revela o festival de hipocrisia, né, desses defensores do golpe aqui no Brasil. E para tentar responder, né, fechando aí, tentando responder a pergunta, se vai haver golpe ou não, vai depender muito. Depende principalmente da mobilização popular. Acho que se não tiver povo na rua, ocupar as ruas, avenidas e denunciar esse golpe em curso, ele pode ser consumado. Me parece que a ideia de que a população precisa se mobilizar, aliás, já está mobilizada, precisa se manter mobilizada e ampliar a mobilização para conseguir deter o golpe, mas de todo modo me parece que as lideranças políticas, e aí as lideranças políticas não apenas as partidárias, as parlamentares, a presidente Dilma, o presidente Lula, etc., mas as lideranças políticas dos movimentos populares, né, precisam chegar a um consenso, né, precisam construir um consenso, ainda que seja tático, provisório, e até porque eu não sei, é a pergunta que eu faria a vocês, se apenas a bandeira do Fora Cunha consegue sustentar uma ampliação da mobilização que já temos, que já há no campo progressista e democrático. Se não é preciso uma pauta mínima, por exemplo, da reforma política, da reforma tributária, quer dizer, do compromisso efetivo de tirar do lombo do trabalhador o peso do ajuste fiscal e da crise, da saída da crise, porque a Dilma, uma das grandes críticas ao segundo mandato da Dilma foi que ela botou o Levi para fazer um ajuste fiscal, jogando no lombo do trabalhador o custo da crise econômica, sem fazer alteração tributária, por exemplo, para taxar lucros e dividendos, herança, aumentar eventualmente alíquotas do imposto de renda, e, enfim, compartilhar o custo da crise econômica com aqueles que são mais ricos, com o rentismo, sobretudo, né? Não seria necessário apontar com alguns compromissos concretos para conseguir unificar e ampliar a base de resistência popular nas ruas? Camilo? Acho que seria importante. Agora eu fico pensando, a gente saiu de uma eleição de 2014 em que algumas coisas foram apontadas e no momento em que entrou no governo, outra agenda que foi adotada. Uhum. Então eu não sei mais o quanto também hoje a gente dialoga com a população descontente ou incrédula, fazendo uma agenda de propostas. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Eu acho que a esquerda ela precisava de dar uma unificada de pauta, como você mencionou, mas talvez uma coisa um pouco mais, uma ousadia de criar uma nova forma de encabeçar essa liderança. Talvez não passe mais, neste momento agora, ter o PT como ponta de lança, como cabeça de chapa, como esse tipo de coisa. Não sei, entendeu? Uma coisa que... Eu acho que a gente está num momento de fazer uma preservação da legalidade da esquerda de uma maneira mais ampla, mais do que um partido aqui, outro ali. Eu vi duras críticas, por exemplo, a manifestações que deveriam estar se pautada na opinião de quem está comentando, não é minha opinião, mas a pessoa reclamava assim, líderes de outros partidos de esquerda. Mas tem que ser fora Temer. Não tem que ser volta querida. Tem que ser fora Temer. Quer dizer, nem isso, porque também aí pessoas que querem dialogar com a população, em que 3/4 da população, aparentemente, pelos institutos não bolivarianos de pesquisa, estão apontando que 3/4 da população não querem o retorno dela, é muito complicado a gente fazer essa explicação que a gente está fazendo o tempo todo. Uhum. Por que é golpe, é um golpe, e como é que isso não pode ser permitido. Acho que essa passa talvez mais por aí do que pela agenda unificada. De todo modo, eu queria aproveitar, porque o Camilo Vanucchi foi um dos organizadores do lançamento desse livro aqui, A Resistência ao Golpe.
do lançamento em São Paulo, né? Já houve lançamento no Rio, em Brasília foi o primeiro. Tinha tido os dois, em Brasília foi o primeiro e a gente fez em São Paulo, foi super bem, 1.000 pessoas, 450 exemplares vendidos. Então esse é um livro importante, de certa maneira fala disso que a gente está acabando de falar, né? Quer dizer, como resistir ao golpe, como é que a resistência ao golpe tem se dado, pode se dar, e a gente tem aqui contribuições a essa reflexão. São 103 autores, quer dizer, muita gente escrevendo, muitas lideranças de movimento popular, lideranças políticas, parlamentares. Então, eles têm, eu não vou dizer alguns apenas, porque seria deselegante com os outros tantos, e a gente vai ter tempo de ler 103 nomes aqui. Mas, de todo modo, o livro está à venda e você descobre aonde? No site da editora, que é a Canal 6 Editora. Você entra lá no Google, Canal 6 Editora, e você vai poder então adquirir esse importante registro, esse importante documento de resistência ao golpe de 2016, não ao golpe de 64. Esse agora que está em curso. Mas, voltando a esse debate da resistência, como fazer a resistência, quer dizer, o Camilo estava dizendo que talvez não mais com o PT à frente para articular uma oposição ao golpe, uma alternativa ao golpe de Estado. Me parece que isso é bastante razoável, até porque, em alguma medida, o Partido dos Trabalhadores terá que se rever, se reorganizar, para depurar os seus próprios problemas internos de um desgaste que, em parte, é esperado de tantos anos à frente do governo federal. Né? Acho que precisa desconstruir narrativa, entendeu? Que a gente criar uma narrativa de criminalização. A gente está falando isso no primeiro bloco, né? Do Partido dos Trabalhadores. Acho que, sobretudo, a gente vai precisar de um tempo. E de desejo de aniquilar essa força de esquerda, né? Que é reconhecidamente pela direita, aquela que é capaz de enfrentar a direita nas urnas. Né? Se tivéssemos uma democratização da mídia antes, talvez fosse um pouco mais fácil, um pouco menos trabalhoso ou demorado esse processo. Mas talvez a gente... Agora, essa frente, ela poderia, estou usando inclusive a palavra frente para fazer essa correlação que eu estou querendo buscar, assim, ela poderia se dar, por exemplo, nos termos uruguaios, da Frente Ampla, a gente seria capaz, a esquerda brasileira parece aquela história mineira, né, que só se une no câncer e tal. Também é difícil de construir consensos no campo da esquerda, mas ela seria capaz de construir consensos táticos, portanto, para ação imediata, não do ponto de vista programático, conceitual. Eu acho que o fora Temer já é um denominador comum. Né? O Volta Querida, não. Até porque a Dilma não é um consenso dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Né? Antes dessa história do impeachment, ela vinha sendo muito criticada pela base do partido, até por alguns deputados e senadores. O Lindbergh Faria, eu me lembro, fez diversas críticas ao ajuste fiscal, estava defendendo a saída do Joaquim Levy do Ministério da Fazenda, críticas a indicações como a da rainha da motosserra, a Cátia Abreu no Ministério da Agricultura. E também, infelizmente, eu não vejo da parte da presidente afastada Dilma nenhuma iniciativa, nenhuma sinalização de que pretende mudar a sua política econômica, a política de aliança. A gente está no ano eleitoral. Agora, em 2016, tem eleição para prefeito. E eu vejo que em vários municípios o PT está costurando alianças com o PMDB, gente. Então, quer dizer, tem que rever também a sua política de alianças. Tem pessoas que estão criticando a esquerda. Duas pessoas que têm se manifestado contra o golpe, mas feito críticas coerentes à presidente Dilma, o Roberto Requião, senador do PMDB, da ala esquerda do partido, o ex-governador Ciro Gomes, enfim, tem feito algumas declarações bastante equilibradas, inclusive nesse momento tão complicado. É realmente muito difícil, né, pensar em como que a Dilma poderia, na eventualidade de voltar ao governo, conduzir algum tipo de mudança. Vocês devem se lembrar que no bojo daquelas manifestações em junho de 2013, a presidente Dilma, ainda no seu primeiro mandato, ela anunciou em rede nacional de televisão a intenção de realizar uma reforma política. Sim. E não avançou, inclusive, por falta de apoio dentro do Congresso Nacional
Inclusive E da do- vice-presidência, porque o Temer da foi o vice-presi- primeiro a dizer Exato. inconstitucional, isso não passará e tal. E agora, que inclusive mudou a correlação de forças, a oposição conservadora ganhou ainda mais cadeiras e os grupos progressistas perderam, fica praticamente impossível fazer isso no atual momento. Quer dizer, uma reforma política agora, muito provavelmente, seria um retrocesso. Não seria para melhorar, mas para piorar ainda mais a situação, colocando cláusula de barreira para evitar a presença de partidos ideológicos, inclusive, ou introduzir um voto distrital que acaba reduzindo ainda mais o número, a diversidade no interior do Congresso Nacional. Então, eu acho muito complicado discutir isso no momento agora. Então, a gente está, de fato, numa encruzilhada. Aquele momento ali em que a gente não vislumbra uma alternativa real. Há um impasse, né, muito grande, né, onde, e aí que é o cerne da questão, né, é que, na verdade, a crise não é do governo Dilma ou do governo Temer, é do sistema político brasileiro. Né. A oposição conservadora enfrenta uma queda de popularidade. É Geraldo Alckmin em São Paulo, é Beto Richa no Paraná, é Pezão ou Francisco Dornelles no Rio de Janeiro. Né? Então, vários governadores de estado também enfrentam. Então, diminuiu a confiança da população em geral em todos os partidos políticos. Junho de 2013 foi uma manifestação de descontentamento, um sentimento difuso de descontentamento contra tudo que está aí. Então, atingiu a todos. Mas é claro que aquilo que é divulgado é que se trata de uma crise apenas do Partido dos Trabalhadores. Só que PSDB, PMDB também são envolvidos até o pescoço com denúncias de corrupção. É o roubo de merenda escolar, é o trem-salão, é o cartel do metrô, Furnas, enfim. Né? Então, de fato, tem que repensar o próprio sistema político brasileiro. Né? Assim nós vamos terminar. Vou deixar com essa tua afirmação final, que acho que é central de fato. É preciso repensar o sistema político brasileiro, aliás, a estrutura do Estado brasileiro. Agradeço muito, Camilo, Pedro. Eu agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. O Melhor e Mais Justo reafirma o compromisso com os nossos telespectadores e segue na luta em defesa da legalidade e da democracia. Um forte abraço.